O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se novamente os discípulos reunidos em casa, e Tomé dessa vez estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Vamos dizer juntos? Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou ainda muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo um refrãozinho para te pedirmos o Espírito de Deus. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos assentar, irmãos amados. Nossos queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Sempre que você não puder vir à igreja, você pode acompanhar a missa pelo Facebook da paróquia Sagrados Corações, pela web rádio Sagrados Corações. Pode divulgar para os seus amigos e parentes, para que eles participem conosco também. O domingo de hoje, meus amores, é o domingo da Divina Misericórdia. Olha que bonita a estampa que está lá, ó. Jesus misericordioso, eu confio em vós. O lado aberto de Jesus sai sangue e água, sangue da Eucaristia, sangue derramado na cruz, a água da Eucaristia e dos sacramentos. É o domingo da Divina Misericórdia. Nossa paróquia, nesse final de semana, muitas alegrias. Ontem nós tivemos renovação das promessas do batismo na comunidade de São Francisco. Eu estou chegando agora da comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde fizemos também renovação das promessas do batismo. Estamos organizando as primeiras comunhões,
as crismas que não teve ano passado, tentando organizar aí para acontecer esse ano. São alegrias, né? E agora de tarde estava acontecendo o Domingo da Misericórdia ali na comunidade de São Francisco, no bairro Ipiranga também. E a liturgia de hoje, meus irmãos amados, ela é a liturgia... Vamos ver juntos. Eu ia dizer uma coisa, mas vamos caminhar, né? Quem esteve na missa conosco, eu fico dando trabalho para o pessoal da Pastoral da Comunicação, vira a câmera, muda a câmera. Quem esteve conosco na missa da Páscoa, domingo da Páscoa, vai lembrar que o Evangelho da Ressurreição começava dizendo assim: no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou o sepulcro vazio. No primeiro dia da semana, né? Que é o domingo, dia da ressurreição. Hoje nós estamos uma semana depois da ressurreição. Estamos hoje na primeira semana depois da ressurreição. Olha o que o Evangelho diz: ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, os discípulos se encontravam em oração. Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Meus irmãos amados, vou incomodar de novo. Ô José Ricardo, primeiro dia da semana, a primeira semana, hoje é o segundo domingo da Páscoa, primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição. Uma semana depois, no primeiro dia da semana, no primeiro domingo depois da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos estavam reunidos em oração. Faltava Tomé, que não estava com eles, mas eles estavam reunidos, e porque eles estavam reunidos, Jesus entrou, mesmo com as portas fechadas, e a primeira coisa que Jesus Cristo disse para eles foi: a paz esteja convosco. Veja, meus amados, nós estamos, eu e você, no dia depois da ressurreição. Eu e você vivemos o domingo depois da Páscoa. Todos os domingos para nós, desde aquele domingo há 2000 anos, quando Jesus Cristo ressuscitou, todos os domingos que nós vivemos são o domingo depois da ressurreição. Nós nos reunimos no domingo para celebrar, porque nós lembramos como aqueles discípulos dessa primeira semana depois da ressurreição de Jesus. Por que aqueles discípulos estavam reunidos no primeiro domingo depois, lembrando aquilo que Jesus tinha pedido na mesa com eles na quinta-feira retrasada? Deu o pão e o deu o vinho e falou: façam isso em memória de mim. Então eles estavam reunidos. No primeira leitura que nós proclamamos é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você pode ler na sua casa, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é o retrato da primeira comunidade dos cristãos. Eram perseverantes na oração, na fração comum, na doutrina dos apóstolos, perseveravam na fração do pão, na partilha da palavra, na doutrina dos apóstolos, na oração comum. Estavam reunidos e Jesus entra e se coloca no meio deles. É o que acontece conosco. Nós estamos reunidos e quem é que está conosco? Quem que se coloca aqui conosco? Jesus Cristo. E aí Jesus, naquela primeira missa, Jesus já leva as alegrias pascais. Qual é a primeira alegria? Jesus entra e os saúda dizendo: a paz esteja convosco. Porque a paz é um dom também da Páscoa da ressurreição. Cristo ressuscita para nos trazer paz, para dar paz para a gente. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que é paz de Deus, uma paz diferente. Uma paz que mesmo às vezes no meio da tribulação, no meio do assombro, mas a gente permanece naquela serenidade, porque sabemos e vivemos a paz que vem de Deus. Jesus entra e leva a paz na primeira missa, primeira semaninha, primeiro domingo, ao entardecer, Jesus leva a paz para aquele lugar. Depois Jesus se dá a conhecer, mostra as feridas, eles tocam, e aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Lembra de Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? Ele expira. Agora aqui, junto com os discípulos, no primeiro dia, no primeiro domingo, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo.
Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. E ali nasce o primeiro sacramento da igreja. Qual foi o primeiro sacramento que Jesus deixou ali? O sacramento da... Se alguém sabe, fala bem alto. Então eu vou ler, tá bom? Eu vou ler para vocês. Galera do Jucre vai adivinhar. Se a galera do Jucre adivinhar, Jesus novamente disse: a paz esteja convosco. Falou: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Qual é o sacramento? Da confissão ou da penitência. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, sobre aqueles 11, o Tomé não estava, e Jesus dá para eles esse sacramento, é o sacramento da confissão. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Jesus tinha instaurado o sacramento da Eucaristia na quinta-feira antes da ressurreição, e agora nós vamos ver assim, se você participar conosco da missa nos próximos finais de semana, nós vamos vendo que depois que Jesus Cristo ressuscitou, e antes do domingo da Ascensão, que vamos celebrar daqui a 40 dias, antes do domingo da Ascensão, antes dele subir ao céu, ele fica visitando os seus apóstolos nas missas que os apóstolos vão celebrando. Ele vai, em cada uma ele vai dando orientações. Então hoje ele deixa esse sacramento: os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados que retiverdes serão retidos. No outro domingo ele vai deixar os lugares da revelação. No outro domingo ele vai deixar o sacramento do batismo, vai ser quando ele vai dizer para os discípulos: ide pelo mundo, fazei discípulos meus e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus vai, ao longo desses dias pascais, de tempo pascal, encontrando com os discípulos durante a missa, durante a reunião deles, durante a fração do pão, durante a partilha da palavra, e deixando essas instruções para depois subir ao céu. E depois que ele sobe ao céu é que ele vai enviar o Espírito Santo em Pentecostes, daqui a 50 dias, que nós vamos celebrar, que vem o Espírito sobre toda a igreja. Hoje ele deixa o sacramento da confissão, que é um sacramento bastante esquecido, mas que é um sacramento deixado por Deus, que não é invenção dos homens e nem da igreja. Os pecados que perdoardes, João Batista perdoava no Rio Jordão. Jesus Cristo, no encontro com as pessoas doentes, ele dizia assim: vai em paz, teus pecados estão perdoados, e as pessoas ficavam curadas. E ele deixa para os seus discípulos essa missão, sacramento de perdoar os pecados das pessoas. Por isso que quando o Papa João Paulo II, santo, instituiu o domingo da misericórdia, ele instituiu o segundo domingo da Páscoa, porque é o domingo em que Jesus Cristo deixa o sacramento da confissão, e a confissão é o sacramento da misericórdia. Jesus Cristo misericordioso, do lado aberto de Jesus sai sangue e água, sangue da Eucaristia, sangue do Cordeiro derramado para nos lavar os pecados, a água do Santo Batismo, a água da Eucaristia, os sacramentos que brotam do lado aberto de Cristo. Na cruz está lá o sangue escorrendo, onde o soldado colocou a lança para não quebrar as pernas, e na visão que a Faustina Kowalska teve do Cristo misericordioso está aqui. E aí o Papa instituiu esse segundo domingo da Páscoa como o domingo da misericórdia, para nós experimentarmos as misericórdias do Senhor. E no sacramento da confissão é um momento oportuno de recebermos a misericórdia de Deus. Só que aí, meus amados, um dos 12 não estava, o Tomé. Tomé não estava. De manhã eu falei assim: o Tomé tinha arrumado coisa mais importante para fazer. Sabe quando a gente pode ir à missa, mas não vai, a gente arruma coisa mais importante? Tem lá a casa para varrer, tem uma série da Netflix que a gente não viu ainda, que pode ver a qualquer momento, mas vamos ver agora na hora da missa. Tem outras coisas mais importantes. O Tomé achou alguma coisa mais importante do que ir à missa com os seus irmãos, e aí não estava. E aí, porque ele não estava na missa, não estava com os irmãos, ele não acreditou que Jesus estava lá. É assim que acontece, quando muitas pessoas deixam de vir à igreja, acabam não acreditando. Mas aí olha que interessante a pedagogia de Jesus, meus irmãos. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. Tomé não estava. Uma semana depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, quer dizer, já no outro domingo, na outra missa,
E dessa vez Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Chamou Tomé e falou: põe teu dedo aqui, Tomé. Olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu: quem sabe fala bem alto. Tomé fez essa grande oração: meu Senhor e meu Deus. Uma oração com 5 palavrinhas, que a gente pode fazer o tempo todo. Podemos fazer cortando a grama, pintando a parede, varrendo a casa, fazendo comida, indo para o trabalho, caminhando, andando de bicicleta. Meu Senhor e meu Deus. É uma grande oração, porque Tomé se viu diante de Jesus, e diante de Jesus ele reconheceu que Jesus é Senhor e é Deus. Meu Senhor e meu Deus. Quando você está diante de Jesus, você reconhece que Jesus é o teu Senhor e o teu Deus? Meu Senhor e meu Deus. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, reconhecemos que Ele é nosso Senhor e nosso Deus, nós o servimos como nosso Senhor, nós o anunciamos como nosso Deus, porque daí Jesus faz para Tomé uma pergunta: Tomé, você acreditou porque me viu? Porque tocou? Felizes são todos os que vão acreditar sem terem visto. Nós estamos aqui 2000 anos depois desse momento. Nem eu e nem você colocamos as mãos nas chagas de Jesus. Nem eu e nem você caminhamos com Jesus, mas eu e você cremos que Jesus é nosso Senhor e nosso Deus. Quando a gente ergue o pão eucarístico sobre esse altar, o vinho, tem inclusive pessoas que fazem essa oração: meu Senhor e meu Deus, naquele momento. A gente ergue o pão, todos nos colocamos de joelhos, porque diante do Senhor, como é que o escravo faz? Se coloca de joelhos. Diante de Deus, como é que você se coloca? De joelhos. Por isso a gente reconhece: meu Senhor e meu Deus, nos ajoelhamos. Só que a gente não vê ali o corpo de Jesus, a gente vê pão, eucaristia, hóstia, a gente vê vinho, sangue de Cristo, e a gente crê. É para a gente que Jesus diz essa boa nova: felizes os que crerão sem terem visto. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela se realiza na nossa reunião, na reunião dos discípulos, reunidos no primeiro domingo da semana. Por isso se transforma para a gente o dia de guarda, o primeiro domingo da semana. E por isso é importante a gente vir à missa. Veja, eu falei isso de manhã, vou repetir agora, né? Nós vivemos em tempos difíceis, são tempos difíceis. Pandemia, isolamento social. Não estão erradas as pessoas que estão se cuidando, que estão ficando em casa, né? Que têm morbidades, que têm idade, não estão erradas. Mas o coração de todas as pessoas que não estão podendo vir à missa deve arder de desejo para voltar à missa. O que nós não podemos é nos acostumar com a ideia de que nós podemos ser cristãos sem ir à missa, sem ir à igreja, porque não podemos. Se Jesus Cristo não quisesse que nós nos reuníssemos em igreja, Ele não teria chamado Pedro, não teria dito para Pedro no Evangelho de Mateus: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não teria dito isso se não quisesse que a gente fosse comunhão em igreja. Se Ele não quisesse que nós nos reuníssemos em igreja, Ele não teria chamado os discípulos para a Santa Ceia, não teria partido pão, não teria distribuído vinho, não teria dito ao final daquela ceia: fazei isto em memória de mim. Nós somos a igreja, somos o povo de Deus. Nós precisamos nos reunir, porque na nossa reunião Cristo entra e diz: a paz esteja convosco. Nós podemos ser igreja na nossa casa, podemos rezar sozinhos, podemos ser igreja no trabalho, podemos ser igreja, podemos e devemos ser igreja em todos os lugares. O que nós não podemos é ser igreja sem ser igreja, sem vir à igreja, sem celebrar em comunhão, sem estar com os irmãos. Não dá.
a Eucaristia é distribuída aqui na igreja. Nós nos reunimos em torno de Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico é pão e vinho, é igreja. Isso eu não tenho lá em casa. Eu posso rezar sozinho? Posso e devo. Posso dar testemunho da minha fé? Posso e devo. Jesus enviou os discípulos e diz, e quem que é o discípulo de Jesus hoje? Naquele primeiro domingo eram aqueles 11 sem Tomé. Hoje, 2000 anos de domingos depois, nós somos os atuais discípulos de Jesus. Naquele dia Jesus soprou sobre aqueles, hoje Ele sopra sobre nós e diz: do jeito que o Pai me enviou, eu envio você. E Ele nos envia. Por isso é importante, por isso é fundamental. Por isso também, reunidos em igreja, nós pedimos o fim da pandemia, para que possamos nos reunir novamente todos, abrir de novo as portas com 100% de ocupação, para estarmos diante de Jesus e vivermos a comunhão. Não vamos nos deixar enganar por esses discursos que misturam ficção com realidade, e que, se a gente não percebe, eles fazem a gente desviar. Posso ser igreja sem ir à igreja, e daí a gente se acomoda e não vem se reunir em torno de Jesus. E nós somos comunhão. Vou pedir só um segundinho, me desculpem, eu fiquei na dúvida se devia falar ou não devia falar, mas eu senti que devia falar, porque eu partilhei na missa da manhã, mas agora, como eu já falei demais, eu ia deixar de lado, mas não vou. Eu comentei com vocês a alegria de nós termos a renovação das promessas do batismo nas comunidades, né? Daí eu fui atender a confissão das crianças, e daí, atendendo a confissão das crianças, a gente fica revisando os sacramentos, o sacramento da Eucaristia, que é o que eles vão receber. Mas aí, para uma das turminhas, falando da Eucaristia que eles vão receber, eu comecei a dizer como é que Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Eles não sabiam direito, estão se preparando para receber a primeira Eucaristia, mas não sabiam. Eu quis usar um símbolo para eles e perguntei assim: vocês nunca viram lá na casa do vô, da avó de vocês, aquele quadro bonito da Santa Ceia pendurado na parede, né? Que tem Jesus e os apóstolos em torno da mesa. Foi ali que Jesus instituiu a Eucaristia. E aquela turminha, todos falaram para mim que nunca tinham visto um quadro da Santa Ceia. Daí o que eu senti no coração? Que nós estamos sendo descuidados ou displicentes, né? Nós estamos tirando de dentro da nossa casa os símbolos cristãos. Tem casa que a gente entra que a gente não vê nenhuma cruzinha, e a cruz é sinal de salvação. A Santa Ceia, que a gente tinha tradicionalmente nas nossas casas, colocávamos na cozinha, as pessoas olhavam e viam, né? As criancinhas cresciam. No Natal, dentro de casa, a gente colocava o presépio. Hoje a gente coloca só a árvore de Natal, não tem mais o presépio. Então nós estamos tirando os símbolos. E daí o que acontece, meus amores? O que acontece? O mundo vai trazendo vários sinais, vai trazendo vários símbolos, muitos símbolos, e esses símbolos vão sendo impregnados na cabeça das nossas crianças, e são símbolos que conduzem e que levam a gente a uma série de situações, e a gente esquece daqueles símbolos mais primordiais, os símbolos da nossa fé, símbolos para que as nossas crianças, os nossos pequeninos se ambientem nesse clima de cristianismo. Uma cruz, um quadro da Santa Ceia, uma imagem de Nossa Senhora, uma estampa do Senhor Misericordioso. Para todos os que quiserem depois, ao final da Santa Missa, lá no balcãozinho da entrada, vai ter, para quem quiser levar para casa, a estampinha da Divina Misericórdia, e atrás tem a oração do terço da Divina Misericórdia. São sinais que são importantes, são símbolos da nossa fé, que nos fazem ter contato diário. Quando a gente vai vendo, a gente vai lembrando. Quando a gente não vai vendo, viu o que Tomé disse? Se eu não ver, não vou acreditar. Irmãos queridos, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.